Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica. Na aula de hoje, a gente vai começar um novo tópico, que são as reações de substituição. Ao longo desse ano, a gente já vimos uma introdução à Química Orgânica, depois nós estudamos as funções orgânicas, cada uma delas, desde os hidrocarbonetos, funções oxigenadas como álcool, cetona, aldeído, éter, funções nitrogenadas, como as nitrilas, aminas, amidas. E aí depois a gente estudou as propriedades físicas dos compostos orgânicos. E por último a gente chegou aí nas últimas aulas a tentar entender a posição dos átomos no espaço e como que isso influencia na formação dos produtos da química orgânica, certo? Então, a partir de agora, a gente vai entender como que as reações orgânicas funcionam, quais os tipos de reações e entender como que os produtos orgânicos são formados a partir dessas reações. Então, a primeira reação que a gente vai ver são as de substituição. Depois, a gente pode ver também as de eliminação e as de adição. E aí, depois a gente vai, provavelmente, ver a parte de polímeros, química nuclear e tudo mais. Então, reações de substituição, como o próprio nome já sugere, é uma reação em que ocorre uma substituição, naturalmente, né? Então, não tem muito o que pensar. Alguém vai ser substituído ou alguma coisa vai ser substituída, né? Então, primeiro, a gente tem aqui essa estrutura, né? Vejam que eu tenho um composto aqui, né? E ele pode ser esse átomo aqui, ele pode substituir o que está presente aqui, ou esse aqui pode substituir o que está presente aqui, vai depender de quem é quem e tudo mais. Vamos entender melhor como que isso funciona. Então, a gente tem dois tipos de reação, basicamente. Reações orgânicas, reações inorgânicas. Tudo que a gente viu durante o ensino médio, no primeiro, no segundo ano, de reações químicas, eram reações inorgânicas. E as reações inorgânicas, elas são muito rápidas. Por quê? Porque elas são formadas por íons. Ou seja, tem carga positiva, carga negativa. Isso faz com que os processos ocorram muito mais fácil. Agora, as reações orgânicas, primeiro, as moléculas orgânicas são moléculas, né? A frase ela já é redundante, né? São moléculas orgânicas. Então, o que acontece? As moléculas orgânicas elas são mais lentas para reagir, porque as ligações covalentes elas não são, digamos, separadas por diferença de carga, como as ligações iônicas, né? Então, por exemplo, se eu tiver uma reação aqui de nitrato de prata e cloreto de sódio, eu vou formar cloreto de prata e nitrato de sódio, né? Então, as reações iônicas elas ocorrem de maneira geral muito rápidas porque os íons já estão prontos para reagir, né? Então, essa reação ela é espontânea e instantânea. Simplesmente você mistura uma solução desse aqui com a solução desse aqui, você já vai ver um precipitado de cloreto de prata sendo formado no fundo do recipiente, né? Agora, as reações moleculares, elas são reações, em geral, mais lentas, né, do que as reações iônicas. E é o que acontece normalmente com as reações orgânicas. As moléculas orgânicas reagem de forma muito mais lenta do que os compostos iônicos, né? Então, nesses casos, a reação ela somente ocorre com a quebra de algumas ligações nas moléculas iniciais e, consequentemente, a formação de novas moléculas que serão os produtos, certo? Então, se a gente tiver aqui o metano reagindo com o gás cloro, existe necessidade dessa ligação aqui ser quebrada, dessa ligação aqui ser quebrada, para que
eles entrem em contato e formem os novos produtos, o cloreto de metila e o HCl, né? Então as reações novas, as ligações novas são formadas, certo? Se a quebra das ligações iniciais for rápida a formação, né, o reatamento da ligação final for propício, a reação será rápida, né? Não tão rápida, obviamente, quanto as reações iônicas, mas será relativamente rápida. Caso contrário, a reação será lenta, demorada, e muitas vezes ela só vai acontecer se a gente tiver temperatura elevada, pressão elevada, catalisador ou algum outro efeito que a gente possa utilizar nesse processo, certo? Então, é muito importante a gente saber de que de que maneira os átomos eles se ligam às moléculas e como que essas ligações elas podem ser quebradas e formadas novamente para que a gente tenha uma base para a formação dos produtos orgânicos, né? Para isso, a gente precisa conhecer algumas características físico-químicas das ligações covalentes, né? Principalmente a energia de ligação, comprimento da ligação, ângulo de ligação, a polaridade da ligação, né? Por exemplo, se a gente tiver aí dois haletos, nós temos aqui iodeto de metila, cloreto de metila. Então, veja que a única diferença desse para esse é a presença de iodo ou cloro. E só essa mudança já acarreta na diferença da energia para que haja a quebra dessa ligação aí entre o carbono e o halogênio. Então a gente percebe que para quebrar a ligação carbono e iodo, a gente precisa de 213,2 kJ por mol e do cloro a gente precisa de 338,6 kJ por mol, ou seja, é muito mais fácil quebrar a ligação com o iodo do que com o cloro, né? E aí a gente tem várias explicações para isso. O iodo é um grupo de saída melhor, o iodo tem uma eletrosfera maior e por conta disso seus elétrons sofrem menos influência do átomo e aí a carga nuclear efetiva é menor e tudo mais. Tem várias explicações para isso, tá? Então, quando a gente tem aqui uma reação, por exemplo, como essa, metano e cloro formando o CH3Cl e o HCl, trata-se de uma reação lenta, né? Porque todas as ligações CH4 e do Cl2 são apolares, né? Se a gente perceber, aqui eu tenho 4 ligações CH e aqui eu tenho uma ligação Cl e Cl. Isso faz com que, como os átomos são iguais, a polaridade, a eletronegatividade é a mesma e, portanto, a diferença de eletronegatividade é praticamente inexistente, né? Já em uma reação como essa aqui, que a gente tem o cloreto de metila e um composto formado por íons também, por um organometálico, né, digamos assim, a gente tem uma reação que é mais rápida, né? Ao contrário da primeira, essa reação é mais rápida por conta da polaridade. Aqui nós temos o cloro e o carbono, e aqui nós temos o magnésio e o carbono, né? Então aí a gente forma os produtos de forma mais rápida, quando a gente tem essa diferença na densidade de carga, certo? Então, sabendo disso, a gente pode conceituar as reações de substituição como sendo aquelas nas quais um átomo ou grupo de átomos da molécula orgânica é substituído por um átomo ou grupo de átomos. Ou seja, eu tenho aqui a molécula orgânica, né? O átomo A ele vai ser substituído pelo átomo B, formando esse composto aqui, né? Então, basicamente, o princípio da reação é extremamente simples, é só uma substituição. A gente pega um átomo, troca pelo outro, né? Por exemplo, vamos ver os casos gerais para reações de substituição. Eu tenho aqui o metano, né? O metano sempre é o mais simples, então é a molécula alvo, e eu tenho aqui o Cl2, que é o atacante, quem vai atacar.
E aí eu pego aqui o cloro, ele vai atacar essa ligação, substituir o hidrogênio e formar o cloreto de metila e o HCl. Vejam que essa reação acontece na presença de luz, ou seja, o catalisador é necessário para que a reação ocorra de forma mais rápida. Então, nesta reação, o H foi substituído pelo Cl, a reação é lenta, e aí precisa da ajuda externa da luz, que age como catalisador. Nós temos também reações como essa aqui, ó, onde a molécula de Cl2 ela vai atacar o hidrogênio do aromático, mas ela precisa de um catalisador à base de cloreto de ferro para que a substituição seja efetiva, né? Substituição aromática, certo? E há necessidade do catalisador. E aqui nós temos a substituição. Aqui nós temos um composto já halogenado. Se a gente for substituir por um outro grupo, veja, aqui não é um átomo, é um grupo de átomos, carbono e nitrogênio, certo? Então aqui nós temos um composto iônico. Ele vai substituir esse alvo aqui, formando o composto nitrogenado aqui e um sal inorgânico, certo? O Cl do CH3Cl foi substituído pelo CN em uma reação lenta, certo? Por que lenta? Porque a reação ela vai depender desse passo aqui, que é a quebra dessa ligação, que é devagar, né? Então, vamos seguindo. Vamos tratar agora de reação de substituição de alcanos, certo? Então, a reação de substituição, conhecida por halogenação, ela consiste na substituição de um ou mais átomos de hidrogênio de um alcano qualquer por um ou mais átomos de um halogênio. Lembre que os halogênios são o grupo 7 da tabela periódica, que são o flúor, cloro, bromo e iodo, certo? Os principais. Ela é utilizada para a obtenção de haletos orgânicos saturados. Então, ó, você tem um composto orgânico, um alcano, está aqui, ó, descrito. Um dos hidrogênios, ou mais de um, é substituído por um halogênio qualquer. E aí você tem o clorometano, o cloreto de metila. E aí a gente tem um haleto orgânico, né? Um composto que é formado a partir de uma cadeia orgânica e de um halogênio. Esse tipo de composto é bastante utilizado, não exatamente esse, mas esse grupo é bastante utilizado na produção principalmente de pesticidas, certo? Essas reações elas são lentas e somente ocorrem com o aumento de temperatura, auxílio de luz ultravioleta. E mesmo assim ainda são lentas, certo? Daí o próprio nome do hidrocarboneto, que vem do latim, né? Hidrocarbonetos parafínicos, vem do latim parum affinis, que significa pouca afinidade, ou seja, eles têm muito pouca afinidade e reagem de forma muito lenta, certo? Por conta do tipo de ligação, que é apenas carbono-carbono, carbono-hidrogênio, que tem uma polaridade basicamente nula, né? Não existe basicamente diferença de eletronegatividade entre os átomos, certo? Daí a gente pode dizer que eles são pouco reativos, né? Essa baixa reatividade ela é mais uma decorrência do fato das moléculas dos alcanos serem apolares. Outros reagentes, como o Cl2, HCl, H2SO4, têm mais dificuldade de atacar os alcanos por conta dessa apolaridade, certo? Tratando ainda de halogenação, quando eu tenho mais de 3 carbonos na estrutura, é possível obter uma mistura dos reagentes formados, dos produtos formados, né? Então, a quantidade de cada composto ele será proporcional à ordem de facilidade com que o hidrogênio é liberado da molécula. Então, quanto mais fácil for de liberar hidrogênio, mais fácil vai ser de substituir ele por algum grupo halogenado lá, certo? Então, para descobrir qual seria essa ordem, a gente pode pensar em termos de eletronegatividade. Eletronegatividade, só lembrando, é a capacidade que os átomos têm de atrair elétrons para si, certo?
a grosso modo. Então, o carbono ele apresenta eletronegatividade 2,5 e, portanto, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio, que tem um valor de 2,1. Então, o que acontece? Se eu tiver uma molécula como essa, onde eu tenho mais de 3 carbonos, então, quando ele estabelece com um átomo de hidrogênio uma ligação, o carbono ele adquire um caráter parcialmente negativo, porque o hidrogênio tem a eletronegatividade menor e, portanto, tem um caráter parcialmente positivo, certo? Então, essa caráter parcial positivo ou negativo a gente representa pela letra delta minúscula aqui, seguido de 1, menos 1 ou mais 1, né? Ou 0, caso não haja diferença de carga, certo? Quando os dois átomos de carbono estabelecem uma ligação, né? Ambos adquirem caráter parcial igual a 0, porque são os mesmos átomos, né? Não vai ter diferença, certo? Então, se a gente observar aqui, ó, eu tenho 3 hidrogênios ligados nesse carbono. Cada hidrogênio tem uma densidade parcial de carga positiva. Portanto, esse carbono deverá ter uma densidade parcial de carga negativa para que ele possa equilibrar essa diferença de carga entre ele e os hidrogênios. E aqui entre eles é 0. Então, a gente pode concluir que o átomo de carbono terciário, esse aqui, ó, que está ligado a 3 carbonos, ele é o que apresenta um caráter menos negativo, né? Ó, se a gente pegar um átomo que só está fazendo uma ligação com hidrogênio, as outras é com carbono, que vai ser 0 a diferença de carga, a gente vai perceber que esse átomo aqui, ele só vai ter uma carga parcial negativa em menos 1, diferente desse aqui que tem menos 3, desse aqui que tem menos 3, desse que tem menos 2 e desse que tem menos 3. Portanto, se o caráter negativo dele é menor, né, ele vai ser muito mais fácil de liberar esse hidrogênio, porque ele vai ter uma interação muito menor com o hidrogênio, certo? Então, vai ter uma intensidade menor e, portanto, vai ter uma facilidade maior para que esse átomo seja liberado da molécula. E aí a gente pode traçar uma ordem de afinidade, uma ordem de, digamos, de facilidade com que o hidrogênio deixa a molécula. Qual seria essa ordem? O hidrogênio que está ligado num carbono terciário, ele naturalmente deixa o átomo mais facilmente, seguido pelos hidrogênios de carbonos secundários e, em seguida, carbono terciário, né? Então, mais fácil substituir o hidrogênio aqui no carbono terciário do que no secundário ou no primário. Quando nós escrevemos uma reação de halogenação de alcanos, não fazemos balanceamento, certo? A gente não vai balancear essa equação, porque a gente não vai conseguir saber se só um produto vai ser formado ou se vários vão ser formados. Ou seja, aqui ó, nessa reação, aquela mesma molécula, se eu pegar aqui, reagir com cloro na presença de luz ultravioleta, vou formar o HCl, e aí eu posso substituir esse hidrogênio aqui nessa posição, nessa posição, nessa posição ou nessa posição. Então, a gente vai ter o seguinte: de acordo com os experimentos no carbono secundários, terciários e primários, a probabilidade que isso aqui aconteça é de 28%, né? 28% disso aqui vai aparecer durante a reação, 23% desse aqui vai ser formado, certo? 35% desse e 14% desse aqui. Lembrando que não é só o fato do hidrogênio terciário ser mais fácil de ser liberado que vai influenciar no processo. Existe um outro fator que é extremamente importante e deve ser levado em conta, que chama impedimento estérico. Então, se você tiver algum impedimento em uma determinada parte da molécula, você pode ter maior dificuldade do átomo que vai reagir com ela chegar. E por conta disso aí, a gente vai ter a formação de menos produto do que deveria daquele tipo. Ou seja, digamos que a gente compare esse daqui com esse, por que esse formou mais do que esse? E por que esses três aqui, esse foi o que formou mais? Veja só. Vamos pensar o seguinte.
Aqui eu tenho o hidrogênio que está aqui, né? Esse hidrogênio, ele tem esses dois átomos e esse outro átomo de carbono aqui ao redor dele. Então é muito mais difícil do cloro chegar aqui para substituir, né? Porque eu tenho um certo impedimento aqui, ó, tá? Fica mais difícil. Aqui eu tenho um impedimento bem menor. Então é muito mais fácil do cloro chegar nessa posição aqui, ó. Igual essa aqui, que é um pouco mais fácil, nem tanto porque tem esse átomo aqui, mas é um pouco mais fácil do que esse. E aí você deve estar pensando, se dá mais nesse aqui, se ele forma mais desse, por que ele não forma mais desse, já que aqui não tem impedimento quase nenhum? Porque se a gente for comparar aqui, ó, a ordem de saída, o secundário é maior do que o primário. O que é que a gente tem aqui, ó? Carbono secundário, carbono primário. Então esse aqui vai formar a ligação mais fácil do que esse. Se a gente for comparar desse ponto de vista, esse aqui vai ter 35%. E aí tem um outro fato que aí leva em consideração também. Veja, quando a gente forma uma substituição em um carbono que já tinha 3 substituintes diferentes, e o átomo que vai ser substituído será o quarto, aí a gente pode formar isômeros, enantiômeros, né? Ou seja, aqui a gente pode ter uma mistura de isômeros ópticos com o 2-metil-1-clorobutano destrógiro e o levógiro. Da mesma forma que a gente pode ter isso aqui também, certo? Por quê? Porque esse carbono aqui, ó, ele vai ter 1, 2, 3, 4 substituintes diferentes. E aí, se vocês se lembram, esse seria um átomo que a gente poderia chamar de proquiral. Porque se ele for substituído, como ocorreu aqui, existe a possibilidade de formar um isômero óptico, um par de enantiômeros, né? Então, a gente teria um enantiômero aqui quando ocorre essa substituição. E aí deve-se tomar cuidado também, já que nem todas as propriedades, né, no caso da luz polarizada, são idênticas para os dois enantiômeros, apenas as propriedades químicas relacionadas a eles e as propriedades físicas. A luz polarizada não, e também a gente tem que levar em conta a posição dos átomos no espaço, como a gente viu no estudo de isomeria que a gente fez aí nas últimas aulas, certo? Então, a gente pode parar com essa aula por aqui, e na próxima aula a gente fala de nitração e algumas outras reações de substituição em alcanos. E aí depois a gente vai seguindo esse capítulo para explicar melhor esses conteúdos, ok? Então basicamente a gente tem que lembrar que a substituição ela substitui naturalmente um átomo por outro, e podem haver casos mais simples e casos mais complexos que podem formar mais de um produto, certo? Então, por hoje é só.